Olá, meus amigos, muito obrigado para mais um novo vídeo que nós vamos fazer agora. Eu quero agradecer vocês que têm assistido, dado like, inscrito no canal e têm enviado um vídeo nosso para alguém, algum amigo ou parente. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, eu quero contar uma história hoje sobre paixão, sobre amor. E eu quero falar de 3 guerras grandes que aconteceu por causa de uma mulher. Ou seja, por causa de 3 mulheres, houve grandes guerras na história. Vamos começar com a primeira. Há mais de 3.000 anos atrás, na cidade da Grécia, tinha uma mulher chamada Helena. A mulher era linda, maravilhosa, a mulher mais bonita da Grécia. Esposa de Menelau, um rei bem mais velho que ela, era muito bonita. E aconteceu que na cidade de Troia tinha um príncipe chamado Alexandre, que ele foi até a Grécia para visitar. Exatamente, ele esteve nesse palácio que a Helena morava, para visitar o rei. Quando esse Alexandre viu a rainha, a mulher mais bonita que tinha na Grécia, ele se apaixonou. Apesar dele ser um príncipe e apesar da rainha ter uma filha na idade de casar com ele se apaixonou foi pela rainha Helena. E ele roubou essa rainha. Quando ele retornou para a cidade de Troia, ele a levou escondido. Isso provocou uma guerra que durou 10 anos, porque a cidade de Troia era uma cidade fenícia, e os fenícios eles não eram unidos, não. Quando tinha uma guerra, não juntava todos os fenícios para defender, não. Naquela época tinha a cidade de Troia fenícia, existia a cidade de Tiro, que era a cidade fenícia, existia a cidade de Cartago também, que era fenícia, mas Troia ficou sozinha nessa guerra. E sendo assim, o rei Menelau juntou todos os reis da Grécia e foi até a cidade de Troia. E uma guerra que durou 10 anos. Durou 10 anos porque a cidade de Troia, os arqueólogos atuais agora encontraram vários túneis que eles tinham que sair da cidade e ia bem longe, a mais de 100 quilômetros. Por isso, eles conseguiram ser sitiados durante 10 anos, mas conseguiram alimentos. Mas no final de 10 anos, por causa de Helena, por causa de uma mulher, aquela guerra chegou ao fim e a cidade de Troia foi destruída. Meus amados, no século II para o século III, no ano 1271, 1272, tinha um escocês que ele não queria saber de guerra contra a Inglaterra. Ele queria paz. O nome dele era William Wallace. Mas acontece que ele tinha retornado para a Escócia, que estava sendo criado pelo seu tio, e ele retornou para a Escócia e lembrou de uma garotinha que ele conheceu quando eles eram pequenos, quando eles tinham 8, 10 anos. E essa garotinha deu muita atenção para ele quando seus pais foram assassinados pelos soldados ingleses. E ele retornou agora para a Escócia, encontrou aquela moça e eles namoraram, casaram escondido e se apaixonaram. Só que um soldado inglês tentou estuprar essa mulher. E ela revidou, fugiu, e eles apanharam e mataram ela em praça pública. Por causa dessa mulher, outra guerra, mas uma grande guerra, aconteceu entre a Escócia, que era colônia da Inglaterra, e da Inglaterra. Por quê? O William Wallace, agora que o homem que queria paz, o homem que não queria briga, não queria guerra, matou a sua mulher, que era a sua paixão. E ele levantou lá mais alguns escoceses
e começaram a matar soldados ingleses. E na hora que eles começaram a matar soldados ingleses, foi juntando mais gente do lado dele, foi juntando, e seu exército foi crescendo. E eles foram lutando contra a Inglaterra, e foi vencendo a Inglaterra em uma luta, 2 lutas, 3 lutas, 5 lutas. E a Inglaterra já tinha perdido algumas cidades que eles já tinham invadido, lá na Inglaterra. Ele saiu da Escócia e tinha invadido. Tudo por causa que eles mataram a sua mulher. Mas a Inglaterra, o rei da Inglaterra foi e comprou alguns lords da Escócia que estava lutando ao lado de Will Wallace para abandoná-lo numa última guerra. Então, o Will Wallace agora achou que ele ia ter um exército de 20 mil pessoas para lutar contra a Inglaterra, quando de repente apareceu lá só uns 5 mil e ele foi capturado. Ele foi capturado, levado para a Inglaterra, foi torturado e foi morto. Mas essa guerra que durou alguns anos, que levou milhares de pessoas à morte, foi por causa de quê? Por causa de uma mulher. E a Inglaterra esqueceu disso, esqueceu que por causa dessa mulher houve essa guerra, durou alguns anos, e morreu muitos ingleses, milhares de escoceses. Quando chegou agora no século XVI, no século XVII, o Canadá era colonizado pela Inglaterra e alguma parte pela França. E o que aconteceu é que o produto que o Canadá nessa época vendia, a riqueza do Canadá nessa época, eram as peles de animais. Então, como os ingleses estavam ali há muitos anos, tinha um homem mestiço chamado Declan Hart, que ele era filho de inglês com uma índia. Mas ele, toda a sua vida, ele morou no Canadá e ele recebeu treinamento militar pelo seu pai, que era inglês, mas ele era mestiço. O homem tinha mais de 2 metros de altura. O homem era casado com a Índia e ele era apaixonado. Mas o governador, nessa época, dessa cidade, no Canadá, que era inglês, os governadores todos eram ingleses, matou a mulher de Declan Hart. Ou seja, o que tinha acontecido há 4 anos atrás não serviu como lição para esse governador. E ele provocou uma grande guerra, porque esse homem, sendo mestiço, tendo mais de 2 metros de altura, tendo as amizades dos índios, tudo, porque ele era mestiço, ele era filho de índia, conhecia todas as tribos lá no Canadá nessa época, ele fez um levante com aqueles índios e conseguiu matar milhares de soldados ingleses nessa época. Foi muito. Tudo por causa de quê? Uma guerra por causa de uma mulher. Meus amados, essa segunda guerra que a Inglaterra teve, depois de 400 anos de perder para o William Wallace, perder algumas batalhas, porque no final a Inglaterra venceu. Mas esses milhares de mortes não precisavam ter sido repetidos, porque um governador inglês matou uma mulher de um homem, e esse homem era um grande guerreiro, e a Inglaterra sofreu com esse homem. Ou seja, tivemos 3 guerras por causa de 3 esposas assassinadas. Um homem apaixonado, ele pode virar um cão chupando manga se a sua mulher for atingida. Então, a paixão é isso aí. Guerras foram feitas, guerras foram causadas por causa da morte de uma esposa. Obrigado.